Fala galera, eu me chamo Fabrício, sou aluno da Universidade Federal do Espírito Santo, no curso de Ciências Biológicas Licenciatura, e também estudo no Centro Universitário Salesiano, no curso de Bacharelado. Bom, vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre as abelhas, sua ecologia, como se dão os processos de organização de uma colônia, enfim. Vocês devem conhecer muito bem aquela abelha Apis mellifera, que é essa que produz o mel que a gente consome no dia a dia. Era uma abelha vinda da Europa, da África, que se adaptou bastante aqui no Brasil. Mas no mundo, a gente tem cerca de 20 mil espécies de abelha. Então, elas podem ser verde, amarelas, pretas, metálicas e também podem ter de cerca de 2 milímetros até 10 centímetros. Então, são abelhas bem grandes, capazes até de assustar a gente na natureza. Bom, e nem todas se organizam em colônias, né? E também nem todas armazenam seu mel em favo. Alguns colocam o mel em potes, em potinhos, para depois alimentarem seus filhotes e se alimentarem também. Aqui eu tenho para vocês uma caixa, um ninhozinho desenvolvido pelo INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas. Essa é uma casinha que as abelhas sem ferrão se organizam. Aí ela é montadinha assim, mais ou menos. Aí as abelhas entram por aqui e vão montando suas estruturas, se organizando, construindo seus ninhos, armazenando seus seus potes de mel. A gente tem cerca de uma rainha por colmeia. Aí temos as operárias, que podem variar de 5 mil até 100 mil, e o zangão, que são os machos, que giram em torno de 400. Elas se organizam mais ou menos da seguinte forma: entre o primeiro e o segundo e o terceiro dia de vida, elas são responsáveis pela limpeza, pela organização da colmeia. Entre o quarto e o 12º dia, elas são meio que babás. Elas são responsáveis por alimentarem as larvas. Do 13º e 18º dia, elas constroem e consertam os favos, né, de mel, os potes de mel, e são responsáveis também pela produção desse mel através da transformação do néctar trazida pelas operárias das flores. No 19º e 20º dia, elas são meio que soldados. Elas vigiam ali a colmeia contra invasores. Do 20º dia ao 60º, elas passam a executar o trabalho externo, que é a coleta desse néctar das flores, pólen, água, resinas, enfim, e trazem para dentro da colmeia. Então vocês percebem que o ciclo de vida de uma abelha gira em torno de 60 dias, é muito curto. E um terço da vida delas, elas passam fazendo serviços internos. Só depois disso, elas têm autorização, digamos assim, para sair da colmeia e explorar o novo mundo. Bem, a rainha, quando ela fica velha ou morre, deve ser elegida uma nova rainha. Então, as operárias, elas selecionam algumas larvas e alimentam essas larvas com um alimento chamado geleia real. Elas selecionam alguns ninhos, que a gente denomina realeiras, e começa a alimentar com geleia real. A primeira abelha que nasce, que comeu essa geleia real que nasce, ela vira então a rainha. Caso aconteça de nascer duas ou mais rainhas ao mesmo tempo, elas brigam entre si, se degladiando até que sobre somente uma rainha. E no final ela passa a liderar a colmeia. Bem, eu não sei se vocês sabem, mas as abelhas exercem uma atividade que é fundamental para a vida no planeta. É o processo conhecido como polinização, que é a transferência do pólen das anteras, que é o órgão masculino de uma flor,
para o estigma de outra flor, que é o órgão receptor feminino. E é um processo conhecido como fecundação, a formação do duto polínico para dar origem a um fruto. Então, para se reproduzir, a maioria das plantas precisam ser polinizadas. E quando as abelhas vão em busca do seu alimento, do néctar, elas acabam, por meio que acidente, levando o pólen de uma flor para outra, auxiliando nesse processo de fecundação, que ajuda na formação dos frutos e também garantem a variabilidade genética entre as espécies de plantas. Bom, então, nós temos diversos agentes polinizadores, né? Pode ser o vento, a água, besouros, aves, morcegos, borboletas, enfim. Só que as abelhas são responsáveis por grande parte da polinização. Elas são responsáveis por 94% da polinização das plantas em país tropical. Vejam bem, 94% de todas as plantas de um país tropical são visitadas por abelhas. E de 96 das 107 principais culturas do mundo também são visitadas por abelhas. Então é bastante coisa. Daí vem a importância que as abelhas têm para o meio ambiente. E algumas espécies de planta, algumas culturas, por exemplo, elas não dão frutos, elas não crescem sem a polinização das abelhas. Por exemplo, abacate, acerola, cacau, maracujá, esses frutos não existiriam se não fossem a polinização das abelhas. E alguns têm a sua produtividade ou a sua qualidade melhorada, que é o caso do café, do morango, algodão, girassol. Eu já participei até de alguns estudos que apontam que há uma melhora do tempo de prateleira, por exemplo, do morango. Quando é polinizado por abelhas, você tem uma morfologia, né, um fruto mais bonito e mais duradouro, além do aumento da produção, que com o aumento da população mundial faz bastante necessário, porque é preciso que as pessoas se alimentem, né? Então, esses estudos são bem relevantes aí frente a isso. Só que a gente está correndo um sério risco que essas abelhas sumam, por consequência, a população humana também, porque vai faltar alimento, sendo que ela é responsável por grande parte dessa produção de alimentos. Há um estudo no mundo chamado DCC, que é a desordem do colapso das colônias, que aponta o sumiço de diversas colônias, diversas abelhas em todo o mundo, o desaparecimento total. E o que a gente vem analisando, vem estudando para embasar isso, para confirmar se é verdade e as possíveis causas? Bem, a gente suspeita de ataque de ácaros, uma espécie de ácaro que é capaz de transmitir diversos vírus. Também fungos são responsáveis por essas doenças. O aquecimento global é uma possível causa. O manejo inadequado dessas colônias, porque há uma forte tendência, as pessoas estão criando essas abelhas. Eu, por exemplo, crio elas no meu sítio lá, eu tenho. São as chamadas manda-saia, são as melíponas quadrifaciatas. Só que elas são endêmicas de cada local. Por exemplo, a gente tem a melípona capixaba, que só dá aqui no Espírito Santo. E ela produz um mel verde. Isso desperta o interesse de muitas pessoas, querendo levar elas para outros lugares que não são o habitat delas. Então elas podem causar um desequilíbrio ecológico, tanto a retirada delas daqui do Espírito Santo, como a inserção dela em outros locais. Outra possibilidade também é a falta de reservatórios de água, que podem causar o êxodo dessa população migrando para outros locais atrás de água. E o que a gente tem a maior suspeita que seja uma das principais causas de extinção das abelhas é o uso indiscriminado de agrotóxico, que
causa, por exemplo, a dificuldade em respirar dos insetos em geral. Eles impedem a troca gasosa como se causasse uma asfixia na gente, como se a gente estivesse num local que fosse impossível respirar. E as abelhas acabam por morrer. Então, eu queria dizer para vocês que conhecer e preservar as abelhas é um compromisso nosso, do presente, e também um compromisso de vocês com o futuro, da próxima geração, para que elas não acabem e não falte alimento no mundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição aí. O pessoal e os professores podem mandar as perguntas que caso hajam, e eu vou ter muito prazer em respondê-la, tá bom? Valeu, galera, tudo de bom.